Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre um conteúdo de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no quarto trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos as parábolas de Jesus. Comentarista, Pastor Wagner Tadeu Gabi. E nas lições bíblicas jovens, o vento sopra onde quer. O ensino bíblico do Espírito Santo e sua operação na vida da igreja. Comentarista, Pastor Alexandre Coelho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdos e práticas educacionais conforme a faixa etária dos alunos. Estudos otimizados, eficazes e compromisso com o ensino bíblico e doutrinário sério e consistente. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. Para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Nesse momento nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Para ouvir e anunciar a palavra de Deus, requer que cada um de nós falemos de Cristo e oremos para que os ouvintes recebam a palavra e se tornem verdadeiros seguidores do Mestre. Essa parábola está narrada em Marcos capítulo 4, versículos 3 a 20. A parábola do semeador é uma das mais importantes, uma das 3 únicas parábolas registradas em mais do que 2 evangelhos. Mateus 13, 1 a 23, Marcos 4, de 1 a 20 e Lucas 8, de 4 a 15. Então, por essa razão, se faz necessário compararmos e contrastarmos as referências paralelas a cada uma das narrativas. Desse modo, então, teremos um quadro mais completo do que o Senhor Jesus disse sobre o reino do céu. Esta história fala de um agricultor que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo sempre do tipo do solo. O próprio Senhor Jesus interpretou essa parábola em Mateus 13, versículos 18 a 23. O semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus. Os tipos de solo exemplificam que a vida endurecida, a vida superficial, a vida atribulada, a vida receptiva. E 3 elementos constituem essa parábola do semeador. O semeador propriamente dito, a semente e o solo. O primeiro elemento é o semeador. O semeador é Jesus, ainda que não especificamente mencionado. Mas se nós compararmos com Mateus 13, 37, na parábola do trigo e do joio, Jesus explica que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, dessa forma, nós podemos concluir que o semeador nesta parábola tem referência imediata com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, nós podemos entender por extensão que pode ser qualquer pessoa
que fielmente proclama a mensagem do Evangelho nos nossos dias. Aplicando-se então espiritualmente, todos aqueles que seguem a Cristo devem estar sempre ensinando a palavra, pois quanto mais ela é plantada nos corações dos homens, maior, claro, será a colheita, conforme Paulo disse na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. O versículo 14 diz: o que semeia a palavra, semeia em todas as qualidades de terra. Semeia a palavra sem observar o vento nem as nuvens. Semeia a palavra sem gastar tempo explicando-a, interpretando-a ou mesmo discutindo-a. Semeia a palavra não desperdiça o tempo censurando quaisquer seitas existentes no mundo, mas a sua preocupação é única e exclusivamente proclamar a palavra de Deus. O segundo elemento dessa parábola, como já dissemos, é a semente. Semente é o princípio gerador, origem, coisa que com o tempo há de produzir certos efeitos. Peterson destaca que Nosso Senhor deu à palavra semente uma nova dimensão de significado quando disse: a semente é a palavra de Deus, Lucas 8:11. A semente é a palavra do reino. O Evangelho do Reino era o tema da pregação de Jesus e também da pregação apostólica. Conejeiro destaca, por sua vez, que Jesus enfatizou que o agricultor não consegue explicar como essa semente cresce. Assim diz esse autor: é possível descrever, documentar cientificamente, conhecer as etapas do processo de germinação, porém, entender completamente esse processo, ninguém conhece. Isso é mistério da vida. O homem tenta imitá-la artificialmente, mas não consegue, de fato, reproduzi-la. Jesus, então, ressalta que tudo o que o agricultor faz é confiar, sabendo de uma verdade, que a semente germinará, crescerá, amadurecerá e por fim chegará o momento certo da colheita. Agora, o terceiro elemento desta parábola é o solo. Solo é o terreno sobre o qual se constrói ou se anda. O chão propriamente dito, o pavimento, terra considerada nas suas qualidades produtivas. Atente bem para essa informação. Os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio de fé em Cristo e de estudo da palavra de Deus cada vez com mais profundidade. Não se esqueça disso, querido professor, prezada professora. Dedicação no estudo com mais profundidade da palavra que você vai ministrar aos seus alunos. Não se esqueça de que tempos difíceis virão e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobrevirão. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas então com vários tipos de solo. Lucas 8, 5 a 8. Jesus inicia a parábola do semeador com a palavra ouvi e termina com a seguinte advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, analisando o aspecto material, o solo
não é culpado se estiver duro, cheio de pedras ou de espinhos, enquanto que no aspecto espiritual nós somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido, ou seja, se não estiver aberto à palavra de Deus, arraigar-se profundamente ou deixarmos as coisas deste mundo sufocarem a palavra. Todos, indistintamente, precisam ouvir o Evangelho, porque Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas que estão à nossa volta, aquelas com quem nós convivemos. O Evangelho é uma notícia tão boa que nós não podemos ser egoístas e guardar somente para nós. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O chamado para anunciar o Evangelho. É muito importante termos essa consciência de que, como professores, nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus. Coleman, na sua obra intitulada Plano Mestre de Evangelismo, ele destaca na reflexão da passagem bíblica de Mateus 28, 19, que esse texto bíblico significa que aos discípulos cabia irem pelo mundo conquistando a outros que se tornariam no que eles mesmos já eram, ou seja, discípulos de Cristo. Essa missão se destaca ainda mais enfaticamente quando estudamos o original grego dessa passagem, onde se verifica que os verbos ir, batizar e ensinar são todos particípios que derivam a sua força do verbo controlar, traduzido aqui por fazer discípulos. Não se esqueça que você tem um grande privilégio de ter os seus alunos, formandos e os quais serão seus discípulos. O maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. No caso, ensinadores, professores, autores, aqueles que são encarregados de ministrar a palavra de Deus na escola dominical. Semear a boa semente da palavra de Deus, principalmente através do seu testemunho pessoal, dos seus lábios e através da sadia literatura. E por falar em sadia literatura, lembrando ao professor e à professora que maiores subsídios você terá através do livro do trimestre As Parábolas de Jesus, editado pela CPAD, As Verdades e Princípios Divinos para uma Vida Abundante. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados só serão determinados pelo coração daquelas pessoas que ouvem essa palavra. Alguns são tipificados como solo de beira da estrada, se nós podemos assim dizer, ou seja, duro, impermeável. Esse tipo de solo não tem, ou pessoas no caso, não tem uma mente aberta e receptiva para permitir que a palavra de Deus produza transformação em suas vidas. O Evangelho nunca transformará corações como estes, porque eles não lhes permitem entrar. Quando Jesus terminou de contar a parábola do semeador, ele exclamou: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça."
é importante que nós ouçamos bem quando a palavra de Deus está sendo proclamada para obter fé por meio dela. Passe isso para os seus alunos, para que eles prendam a sua atenção a fim de receberem a revelação mais clara, cristalina da palavra de Deus, que vai produzir uma mudança de vida. No livro desse trimestre, o prezado professor verá testemunhos de pelo menos 23 homens na história que marcaram o seu tempo pelo desejo profundo em ganhar almas através da proclamação da mensagem de Cristo. Eu te recomendo que você acrescente essa lista de 23 para tantos milhares de professores que também sejam incluídos nessa categoria de pessoas que tinham a chama do Evangelho, a chama pela salvação das almas. E concluímos dizendo que, como vimos nesta parábola do semeador, atualmente eu e você somos semeadores. E, consequentemente, todo discípulo está incumbido de anunciar a mensagem do Evangelho. Então, coloque isso na mente e coração dos seus alunos, porque eles também têm essa responsabilidade de serem verdadeiros anunciadores da mensagem do Evangelho. E ao Espírito Santo, então, cabe convencer os pecadores que são alcançados pela mensagem que nós levamos a eles. Eu espero que esta parábola do semeador possa despertar cada um dos professores, lembrando que o nosso papel é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, permitindo que o Espírito Santo faça a sua parte, como nós dissemos, convencendo os pecadores, conforme está escrito em João 16, 8 a 11. Deus te abençoe e uma excelente aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.